Fala aí! 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 E aí, tudo bem? Meu nome é Emerson Lucas, eu sou da Igreja dos Adolescentes de Pinheiros e minha pergunta, na verdade, eu quero uma explicação. É como entender melhor as 2.300 tardes de manhã de um jeito mais simples, né? De uma forma que só o senhor, eu acho que vai poder me explicar de uma forma mais simples, as 2.300 tardes e manhãs que eu quero entender mais. Fala aí, Emerson, a sua pergunta ela é muito maneira, muito interessante. Olha, a gente tem que partir de um pressuposto, princípio dia-ano, que está embasado em Números capítulo 14 e Ezequiel. Lá comprova o princípio dia-ano, ele é válido, certo? Então 2.300 tardes e manhãs podem sim ser realmente 2.000 e são 2.300 anos. Onde é que está escrito essa profecia? Em Daniel capítulo 8. E Daniel capítulo 9 reforça, pois esses dois capítulos falam de duas profecias, que na verdade elas são uma só, pois elas partem do mesmo ano. Mas a profecia das 70 semanas acontece na terra e a profecia das 2.300 tardes e manhãs acontece no céu. E se a profecia que aconteceu na terra ela se cumpriu, pode ter certeza que a do céu se cumpriu também. Quando começa a contagem das 2.300 tardes e manhãs? Quando a gente estuda ali Daniel 9, as 70 semanas, falam que essa contagem começa no ano em que o templo foi reconstruído com Esdras. Que ano a gente está falando? 457 a.C. Após 62 semanas mais 7 semanas, que dá 69 semanas, 483 anos, o ungido de Deus seria proclamado. Que ano que isso aconteceu? 27 depois de Cristo, quando Jesus ele é batizado. Falta uma semana. Agora o capítulo, no Daniel capítulo 9, fala que passa 3 dias e meio, metade de uma semana, e o sacrifício é cessado. Que momento na história aconteceu que o sacrifício foi cessado? Quando Jesus ele se sacrifica e cumpre a lei cerimonial e não é mais necessário o sacrifício. Que ano nós estamos? Em 31 depois de Cristo, mas falta ainda 3 anos e meio. E essa profecia das 70 semanas é finalizada em 34 depois de Cristo, quando Estevão é apedrejado e a igreja ela ganha corpo, ela se fortalece. Mas que ano dá 2.300 tardes e manhãs? 1844, 22 de outubro. Por que 22 de outubro de 1844? Galera, a gente vai ter que deixar pro próximo estudo. Se você ficou curioso, entre em contato com a gente que esse estudo vai longe. Mas tamo junto, já deu pra dar um norte, né, mano? Aquele abraço. Nós. Oi, eu sou do Adole Brooks e meu nome é Milena. A minha pergunta é: nós sabemos que o nosso planeta foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Mas e os outros planetas com vida? Eles foram criados que nem o nosso planeta ou eles foram feitos com a palavra de Deus? Deus falou e eles existiram. E aí, Milena, sua pergunta ela é muito interessante e faz muito sentido. Quando você vai para a Bíblia, você encontra Jó, ali o 1º e 2º capítulo, falando sobre isso, que Deus convoca uma reunião no céu de todos os mundos. E da terra, quem vem representando Satanás, e Deus pergunta onde Satanás andava, e ele diz: eu estava rodeando a minha terra, e Deus diz: lá na sua terra tem alguém que me serve. É exatamente isso. Existem outros mundos que estão vendo a obra de Deus acontecer justamente para todos de igual modo. Por isso, existe sim, com certeza, outros mundos. Oi, meu nome é Sofia, eu sou da base Efeito Magnético e me pediram para gravar um vídeo sobre uma dúvida que eu tenho relacionada a relacionamentos. Eu resolvi um pouquinho mais à frente e a dúvida que eu tenho é sobre filhos. Apesar de ser algo que só vai acontecer bem mais pra frente na minha vida e provavelmente até lá já tenha mudado de opinião, no atual momento eu não quero e nem planejo ter filhos. E conheço casais que têm essa mesma opinião e eu queria saber o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. E aí, pastor, responde pra mim. Olá, Sofia, sua pergunta: ter filhos ou não ter filhos? Olha, a Bíblia diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, povoai. Só que Paulo mais tarde também diz assim: olha, é melhor que alguns ele aconselhou a nem se casar, senão caso não vai ter filhos também. Então o que Paulo está dizendo ali é levar em consideração situações, momentos e contextos diferentes, e a decisão cabe a cada um, segundo a leitura, o casal e segundo aquilo que Deus diz em relação à família e filhos. Oi, meu nome é Beatriz Vicentini de Almeida, eu sou da base Infinity e eu gostaria de saber como eu posso falar de Jesus para os meus amigos sem parecer algo chato. Fala aí, Beatriz, tudo bem? Beatriz, para a gente falar para os nossos colegas sobre Jesus de uma forma criativa, que eles gostem, chame a sua atenção, vai um conselho do apóstolo Paulo que está na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz que para o grego ele se fazia de grego e para o judeu ele se fazia de judeu.
Isso chama-se contextualização. É quando a gente entra no mundo da outra pessoa, onde ela está, e leva o evangelho para ela, se utilizando de coisas que são comuns na vida dela e no dia a dia, para daí levá-la para o desconhecido. Com certeza, suas amigas e amigos curtem algumas séries, curtem alguns filmes e outras atividades. E você pode pedir sabedoria a Deus e se utilizar destas coisas para levar a mensagem de Deus para elas. Tá aí? Legal. Seja criativa, peça a Deus e Ele vai te ajudar. Um abraço. Fala aí. Fala aí! Fala aí. Fala aí! Fala aí. Fala aí! Fala aí.